Eu espero que, apesar disso, a gente pode falar alguma coisa no final. Eu mudei o final com uma forma que nos leve a pensar no que está acontecendo. Mas eu botei esse slide aqui, geralmente pensando numa pessoa que vem a primeira vez para contextualizar, que não conhece as obras básicas, que não conhece... Então, um slide que eu coloquei logo no início, pensando em esclarecer. É o Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, estabelecendo as bases filosóficas, científicas e morais da doutrina espírita. Ela explica a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as leis morais e a vida futura, oferecendo conhecimento, consolo e esperança para o aperfeiçoamento humano através de uma visão racional e de fé. Para contextualizar, às vezes, uma pessoa que não conhece as obras básicas, nós vamos falar do Livro dos Espíritos hoje. O Livro dos Espíritos está ali, foi a primeira obra de Allan Kardec. Allan Kardec assinou, mas é uma obra dos Espíritos, conforme ele mesmo disse. Allan Kardec não trouxe só esses 5 livros, pouca gente fala disso também. Trouxe a Revista Espírita com 12 volumes, trouxe outros livros, um total de 23. Só a Revista Espírita a gente tem 12 exemplares, representando um ano, que foi editada por 12 anos. Tem um livro muito interessante para quem não conhece, que é O que é o Espiritismo, que mostra, foi feito 2 anos depois do Livro dos Espíritos, mas ele apresenta a doutrina espírita de uma forma muito didática. Então nós vamos falar hoje de uma parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, também falando para quem não se lembra, né, ele é a base e tem 4 livros. O primeiro das causas naturais, que se desdobra na Gênese. O segundo, da vida espiritual dos espíritos, que se desdobra no Livro dos Médiuns. O terceiro, das leis morais, que nós vamos falar um pedacinho hoje. E o quarto fala do céu e do inferno, das penas e gozos, né? Do céu e inferno, da quarta parte do Livro dos Espíritos. Para alguns falam também do céu e do inferno, que está aqui de azul, que tem até algumas edições bem assim, a justiça divina segundo o Espiritismo, né? Segundo a doutrina espírita. Explicado isso, no primeiro slide, nós vamos falar ali, como eu botei, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, né? Da lei divina ou natural. Kardec divide as leis de Deus entre leis divinas e naturais, em 2 grandes grupos, leis físicas e leis morais. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. E por que elas são tão importantes, né? Por que essas leis morais abstratas, mas tão importantes que representam na nossa vida? E a resposta está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 614. 614, o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira, aí eu grifei ali, para a felicidade do homem. Essa lei natural, ela nos leva à felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, uma grande fórmula, quando se a gente afasta dessas leis divinas, a lei divina ou lei natural, consequentemente das leis morais que a gente não segue, a gente alcança o quê? A infelicidade. Elas não são uma regra abstrata, porque elas têm uma aplicação prática e concreta na vida do espírito, influenciando diretamente as suas ações, pensamentos e consequências.
Elas regem a conduta humana e a evolução da alma. É o caminho da felicidade do homem, sendo infeliz quando dela se afasta. Esse aqui é a descrição do livro 3. A gente fala da parte terceira das leis morais, né? Elas são as genéricas, né? As determinações da lei divina, fala da lei natural, e depois ele vem falando das leis morais, que é a primeira lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E a última, vocês vão reparar que é a única composta, a lei de justiça, amor e caridade. Ali ela tem 3 virtudes, né? 3 virtudes da justiça, do amor e da caridade. E nós vamos falar depois por quê. O livro dos Espíritos, ele se desdobra no Evangelho, da parte moral. Eu esqueci de falar isso, né? Uma se desdobra no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na Gênese, no livro dos Médiuns, a terceira no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que eu pulei o Evangelho. E no quarto, no Céu e Inferno. Essas são as 10 leis morais estabelecidas pelo livro dos Espíritos. Quando a gente vê o título Justiça, aí a gente começa a pensar e a discutir, a falar das leis da justiça dos homens. Mas isso parece, eu não sabia nem o termo polissemia, né? Que é um termo, uma palavra que fala 2 coisas totalmente diferentes: manga fruta, manga de camisa. A manga pode ser 2 coisas, e a justiça me lembrou isso, a polissemia, porque na verdade a justiça divina, ela está tão longe da justiça dos homens, que ela parece um termo totalmente dissociado. Às vezes, analisando a justiça dos homens, a gente espera que a gente tem um crime. Pouco tempo, eu até encontrei um familiar que teve um irmão assassinado há pouco tempo. E ele fala assim: puxa, que bom que pegaram os assassinos, não é? Vão ser presos, vão ficar lá muito tempo, vão ficar 20 e poucos anos presos. E aí? Está resolvido para a justiça dos homens? Está resolvido. Mas isso não chega nem perto da justiça divina, né? Que para recompor todo esse caso, essa transgressão à lei divina, a gente não analisa, mas dá muito mais trabalho. A gente não fala do arrependimento, a gente não fala da expiação, a gente não fala da reparação, não é? Que todos nós temos que passar, independente da época, do local, onde more, né? A gente fala assim: o criminoso não vai pagar e vai pagar muito, muito caro. Eu contei aqui uma vez que teve um caso que chegou ao meu conhecimento daquela Fera da Penha, né? Falei isso com você, tem um filme, O Lobo Atrás da Porta. E essa Fera da Penha era uma senhora, uma moça que na época matou a filha do seu amante, que era um motorista aqui na Penha, no lugar de confusão, anos atrás. E um grupo espírita foi visitá-lo no presídio, ia visitá-lo no presídio, e ela aceitou bem no início. E no momento ela botou o grupo para fora, porque ela falou assim: não, peraí, eu estou aqui, pagando essa pena, depois eu tenho que me recompor com essa situação toda, com todas aquelas pessoas que eu fiz mal, com a menina que eu matei, com a mãe, com o pai, com os parentes, vai ter que passar. Não, isso não serve para mim. Porque a pessoa analisa sob a ótica do ser humano. Paguei a minha pena, e aqui, veja bem, isso é uma reflexão muito interessante. Não tem na doutrina espírita, no conhecimento que ela nos traz, uma pessoa que tem um condão entre Deus e fala assim: não, você está perdoado. Não existe isso. E se você cometer um crime de novo, não existe isso. Todos nós temos que passar pelo arrependimento, pode demorar séculos.
mas vamos passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Esse é o pensamento curto que a pessoa que não conhece a doutrina espírita tem. Ele não leva isso em consideração, como não levou essa moça desse crime. É difícil? É difícil. Mas a gente recebe, quando eu estava preparando aqui também, eu me lembrei de um caso interessante que semana passada eu estava mexendo no sebo dos livros. Aí eu vi um livro, me chamou a atenção, Vida Após a Vida. Acho que eu até anotei o nome desse livro, porque eu não trouxe ele, Vida Após a Vida. O autor é Guilherme Velho, anotei. E ele ele pegou 3 médiuns que recebem cartas psicografadas e fez um trabalho com os familiares, depois deles receberem as cartas, como era isso, né? Para mostrar que existe vida depois da morte que nós achamos, da morte do corpo físico, né? Um dos médios, eram 3 médios, eu não lembro os outros 2, um livro fininho, recente, e outros 2, um deles era o Orlando Noronha. E tinha uma coisa interessante nesse livro, até que me chamou a atenção. Era uma mãe que recebeu, no mesmo evento de carta psicografada, a carta dos 2 filhos desencarnados, da filha e do filho. Filhos que se acidentaram, filhos que suicidaram, filhos que tiveram morte natural ou não, né? Mostra, assim, um livro simples, mas mostra efetivamente o que se passa. E olha só, quando a gente recebe isso pela doutrina espírita, a gente vê como isso acontece, isso é um presente. Isso é um caminho, assim, que nós recebemos no dia a dia. A gente não pode fechar os olhos para isso. E a gente acaba achando isso tão normal, tão natural, quando a gente tem. E um pai, quando me tocou profundamente, quando eu fui ler essa carta, um pai que recebeu a carta de um filho, que eu não me lembro o que esse menino desencarnou, ele coloca assim: a carta psicografada foi para mim como um ressuscitador no coração parado. Olha que coisa bonita e emocionante. A pessoa que não acreditava em nada, e ele conversa com as famílias, ele fala dos nomes, fala dos termos, fala dos fatos que foram ditos pelo médium, e ele começa a falar isso muito bacana, né? Que os médios se propõem a conversar e a permitir que uma pessoa de fora vá mostrar a realidade dessas cartas psicografadas. Mas o pai usa esse termo, ele fala assim: é o coração parado que recebe o ressuscitador. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois que eu recebi a carta do meu filho. É uma coisa tão bacana que às vezes no nosso dia a dia passa despercebido. Mas tal qual isso que eu falei antes do arrependimento, da justiça divina, não pode passar para nós despercebido. As leis morais, elas foram reveladas aos poucos, progressivamente. Filósofos gregos, Hammurabi, Moisés, Cristo trouxe isso de uma maneira mais latente, mas depois materializada pela doutrina espírita com uma clareza como o dia. E ela vem de forma tão completa e instrutiva, mas vem também proporcionalmente à nossa evolução. Só agora nós somos capazes de receber de tal forma esses ensinamentos. Por que ela... eu botei esse slide aqui porque eu lembrei da prisão e vi Maria Teresa alimentando essa criança, né? Estão falando que o amor e a caridade são complemento da lei da justiça, né? Como a gente vai falar hoje um pouquinho. Mas por que ela é tão importante, essa lei de justiça
amor e caridade. Diz lá no artigo, na questão 648 do Livro dos Espíritos, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Note que eu já tinha falado do termo composto, né? Justiça, amor e caridade. Por que justiça? A gente pode dissociar a justiça do amor e da caridade, que é esse amor em movimento? É possível isso? É engraçado que a gente lembra também do termo que muitos palestrantes falam, está lá, os atributos de Deus no Livro dos Espíritos. Onipresente, único, onisciente, justo e bom. Não é justo, vírgula, bom. É justo e bom. Isso faz nos remeter, justo e bom. A justiça afasta o amor. Quando você age com amor, você afasta a justiça? Não. Isso ninguém duvida dos atributos de Deus. Quando Deus nos oferece a reencarnação, Ele está sendo bom ou Ele está sendo justo? A gente consegue responder? Não consegue. Se é justiça ou se é bondade. Não à toa, a doutrina espírita, os espíritos trouxeram para nós, está lá, os atributos de Deus, justo e bom. Segue aqui o Livro dos Espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Agora, olha que interessante. A última lei, a lei de amor, justiça e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. 10 leis que eu li para vocês. A última lei está lá no Livro dos Espíritos. Eu trouxe na íntegra pela importância disso para a gente refletir. Está lá dizendo que a lei de amor, justiça e caridade resume todas as outras. E aluno, quando a gente fez direito, isso não deve ser diferente em nenhum outro curso. Quando a gente tinha assim, resumo de direito penal, aí os professores falaram assim, não leiam aquilo porque o resumo não... Todo mundo lia o resumo, A gente ia no resumo. A gente não ia naquele livro de doutrina enorme. Não é isso que... Não é para não ler as outras leis, porque diz ali o roteiro seguro para a felicidade. O roteiro seguro para a gente se manter e evoluir. Mas por que resume todas as outras? Porque quando vocês pegarem o livro dos Espíritos e forem estudar as outras leis, vocês vão ver que o amor e a justiça, consequentemente a caridade, que é o amor em movimento, estão presentes em todas as leis. Então a gente pode ler todas as leis. Quando a gente vai falar lá da lei de trabalho, de adoração, essas leis que vão estabelecer os deveres com Deus, conosco e com o próximo. Então tem lá a lei de adoração, nosso dever com Deus. A lei do trabalho, o descanso. Não é justo? O descanso está lá. O descanso na lei do trabalho. Na lei de igualdade, o homem e a mulher. Não fala em justiça, amor e caridade, mas precisa para falar da igualdade do homem e da mulher? Mas está lá. Subentendido. Ela está presente
em todas as outras leis. Quando você fala de direitos de liberdade para execrar a escravidão, para repelir a escravidão, precisa falar de amor, justiça e caridade? Mas está lá. O amor, a justiça e a caridade. Por isso que se fala, está lá no Livro dos Espíritos, resume todas as outras. A última lei cumprida é adiantar-se mais na vida espiritual. E está lá também. E dependendo do intelecto da pessoa. A gente acha esse senso de justiça, amor e caridade, às vezes, nas pessoas mais simples. Mais simples. Isso é muito interessante. Eu não trouxe essa questão do Livro dos Espíritos, mas está lá. Vou falar igual aquele Gustavo. Está lá no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Careca, vou cortar mais o cabelo. Está lá. Então, isso é muito, muito interessante. Eu deixei mais para essa parte, nos últimos 15, 20 minutos. Na questão 632, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Sócrates, Aristóteles, Moisés, até uma interessante, né? Immanuel Kant, que é um filósofo alemão que a gente estuda no direito de Kant. Kant faz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: se eu estou sendo justo, se eu estou agindo certo, deixa eu analisar essa conduta assim que eu estou tendo. Se todos os outros fizerem a mesma coisa, vai dar certo? Eu vou pegar só um pouquinho disso aqui, dessa verba aqui, mas é só um pouquinho. Se todo mundo pegar, isso vai dar bom, como diz o outro? Ou vai dar ruim? Então, quer dizer, essas análises que nós tivemos de outras pessoas que antecederam Cristo, que antecederam a revelação da doutrina espírita, elas foram interessantes, mas no sentido que eu gostaria de que fosse o tema que nos levasse a refletir. Se antes essas pessoas nos traziam uma conduta negativa, não faça ao outro o que quiseres que faça contigo, Cristo trouxe: faça ao outro o que quiseres que faça com você. Entenderam isso? Hoje, na época era assim. Mas isso não é simplesmente uma colocação de palavras, de falar assim: faça com o outro o que gostaria que fizesse contigo, com essa forma ativa como trouxe Jesus. No nosso mundo de provas e expiações, domina o mal, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Só a gente vê, não é só por causa de hoje, não, de ontem, mas não tem dúvida que domina o mal. Durante os meus 25 anos de polícia, muita gente que não era do ramo me perguntava assim, e eu já devo ter falado para alguns isso, e eu me deparei com isso que eu vou dividir com vocês hoje. Xandre, como é que é a delegacia assim? Como é que é a polícia? E eu respondi com essas palavras. Meus filhos estão aqui e vão confirmar. Poucos são ruins, são maus. Outros são bons.
Não é bom? Não é bom. Vai para onde a maré levar. Passei os 25 anos, 25, afirmando exatamente isso que eu estou falando com vocês. Parte boa, parte má, mas a maior parte se omite. Por que eu dei esse exemplo? Porque esse exemplo, quando eu estava preparando o estudo de ontem para hoje, essa coisa me veio na cabeça, e eu acho que o Simão Pedro falou isso numa exposição dele também com esse tema. Por quê? Se a sombra é a ausência da luz, a sombra não tem vida própria. Acendeu a luz, você sumiu com a sombra. Se o bem, não é? O bem. Temos o mal e o bem. Mas quando o bem cresce, ele some com o mal também não tem vida própria. E exatamente o que acontece, voltando ao ensinamento de Jesus, que não basta nós, isso é muito importante. É por isso que a Fera da Penha, eu não vou lembrar o nome dela, me desculpe falar esse nome da Fera da Penha, porque ela foi conhecida assim na imprensa, não aguentou a doutrina espírita. Por quê? Não basta a nós, antigamente, para os filósofos antigos, bastava não fazer o mal. Mas hoje, a gente vê que não faz, e está lá no Livro dos Espíritos, está lá na Gênese, está lá no Céu e Inferno, que eu trouxe para vocês. Por isso que eu queria que vocês tivessem especial atenção nisso. Hoje, a gente entende com os ensinamentos da doutrina espírita que a pessoa que se omite, não faz o bem, ela está favorecendo a propagação da sombra, do mal. É por isso que nós estamos num mundo de prova e expiação assim. É a reflexão da noite. Se nós nos omitirmos, a gente favorece o mal. A gente não é mal, mas não faz o bem. Com a nossa omissão. Aquele papo que a gente ouvia assim, briga de marido e mulher, ninguém mete colher, é isso. É o egoísmo e a individualidade permeando a conduta humana. Essa é a reflexão que eu queria trazer. Foi a parte mais para o final, mas eu achei a mais importante. O mal deriva do bem, que eu não faço. Nós não podemos nos calar. Então, como eu falei com vocês, está aqui, ó. E eu queria mostrar isso na codificação, na doutrina espírita. Onde está escrito isso? Paulo Apóstolo diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um trechozinho do capítulo 15, fora da caridade não salvação, instrução dos Espíritos. No finalzinho, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que façais o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é sempre necessária a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Isso está lá no Evangelho. No céu e inferno, Código Penal da Vida Futura, céu e inferno não tem nada de céu, não tem nada de inferno. Na verdade, Kardec, o livro Céu e Inferno, ele se divide em duas partes. Uma parte doutrinária, mas uma segunda parte que os espíritos encarnados dizem o que encontraram
como foram recebidos, o que aconteceu, e ele faz essa correlação como eles viviam. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode é fazer uma prova de imperfeição. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, segredo nenhum, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. Está lá. Céu e inferno. Está lá no 975 do Livro dos Espíritos, está lá na Gênesis. Então, quer dizer, é isso que a gente precisa achar. Nós não podemos nos omitir. Nesse caminho, nessa esteira, questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. O de viver. Ninguém pode tirar esse direito nosso de viver. Deus nos deu, ninguém tem o direito de nos tirar. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a vida corporal. Isso é muito sério, porque com a nossa omissão, eu sei que às vezes a gente não tem um papel governamental, mas a reforma começa conosco, começa dentro de nós, começa com que os nossos filhos ouvem o que nós falamos, começa com a nossa família, começa com a nossa casa, começa com os nossos amigos, começa com o que nós digitamos no WhatsApp, o que nós replicamos no WhatsApp, mas ninguém tem o direito de tirar a vida, não. Ninguém. E o que nós estamos fazendo, o que nós vimos ontem no Rio de Janeiro, é uma pena de morte. Isso não é morte em combate, não. 120 pessoas morrerem, isso é pena de morte. Você autoriza a pena de morte, que não é nem aquela pena governamental que vai no Estado, vai lá e vai nos outros países. Não, vamos ter a pena de morte, contraditório, cadeira elétrica, não sei. Não é, não. É muito pior. Você está dando direito às pessoas a executarem as outras, a tomarem a lei pelas próprias mãos. Aí a diferença nossa de ser justo e justiceiro. Eu não estou falando aqui que as pessoas que morreram não eram criminosas, que o do Carandiru não eram. Podem ser. Mas todos nós temos o direito à vida. O policial, ele é pago para prender. Ele não é pago para matar. É isso que a gente se omite e fecha os olhos para tudo isso. E fecha os olhos. Mas, Alexandre, não sou eu que comandei, não. Foi o governador que mandou. Eu não sou governador. Mas você detona no WhatsApp as coisas que proliferam isso no mundo. Você não é capaz, num amigo, de falar assim, não, mas está errado. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Por quê? E quando é o nosso filho? E quem de nós pode dizer que não vai ter um filho transviado e arrebatado pelo tráfico de drogas? Quem de nós pode falar isso? Me diz. Então nós temos essa responsabilidade que a doutrina espírita nos dá e nos mostra o caminho, e a gente fica fomentando. Vocês precisam ver os grupos das pessoas. Não, mas só 100 que mataram, tinha que ter matado 200. Tinha que ter matado 300. Ah, mas o pessoal estava em farda camuflada, tirou, de coisa. Não importa. Não importa, o nome disso é execução, o nome disso é massacre. E a gente não pode se coadonar sob pena da gente voltar, porque a gente não consegue entender isso aqui que a gente recebe com essa clareza. É uma clareza. Aí, nos últimos minutos essa semana minha sogra fez uma live muito interessante, falando do livro Religião dos Espíritos.
eu peguei o livro para dar uma olhada, e está lá sobre a pena de morte. Porque o que nós fazemos é pena de morte. E quando eu li isso, do nosso Cristo, do nosso Jesus, do nosso Rabi, eu falei assim, nossa mãe, nunca pensei por esse lado. Acho que eu comentei com você sobre isso da página que eu li, ou comentei com a minha, eu falei assim, gente, olha só, olha que leitura do livro Religião dos Espíritos, que fala sobre a pena de morte, Emmanuel por Chico Xavier. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas, que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana, partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na iminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha Gautama Buda, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico no horto florido de Kusinagara, que é um local lá, nobre inclusive, é um local santo lá, do budismo. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos, na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado por febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que defende a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecido em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina que lhe se deu o tratamento cabível aos estriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. E entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Gente, olha só. Apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quando curais o companheiro doente. Desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, dos quadros de vossa penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do vosso divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Emmanuel, Religião dos Espíritos, Francisco Xavier. É isso, gente. Eu
deixei de falar outras coisas, tirei outros slides. Mas o que eu gostaria de trazer essa reflexão da noite, que nós pensemos que a gente se omitir e deixar de fazer o bem é uma responsabilidade para todos nós. A gente fala da transição planetária, na educação dos filhos, né? Do que passa no dia a dia, do que passa nas redes sociais, né? A gente consegue, mas eu cancelo, eu vejo, não sei o quê. Seja mais consciente do papel nosso que a gente tem perante o outro, perante Deus, perante os nossos filhos, que a gente possa ser mais responsável com essas lições que a gente recebe e que a gente não autorize, ainda que dentro dos nossos corações, essa volta à barbárie que a gente já passou e que a gente não quer que volte, né? Todos os dias é uma luta, e a vida de policial, a vida de crime, não importa, mas são vidas que a gente está perdendo, e uma quantidade enorme de vidas. Muito obrigado. É isso. Nós agradecemos ao Alexandre pela apresentação, e a gente sempre faz, apesar da nossa presidente não gostar muito, não, a gente faz um pequeno comentário. Pois é, mas assim, eu acho que o Alexandre deixou assim, agora nesse final muito claro, porque eu acho que o que ele passou hoje vendo, como ele comentou nas redes sociais, onde foi, eu acho que todo mundo passou. Só que realmente eu procurei não me entregar nessa situação, porque é uma coisa tão triste, né, que nos choca tanto, que às vezes assim, não que a gente, não vou me omitir, não, é porque dói muito a gente ver que parece que a gente está regredindo. A gente sabe que não, mas chegar a um ponto desses, porque por mais que a gente possa olhar e ver, como o Alexandre disse, falar, mas a gente eu escutei isso hoje o dia inteiro, né? Podia ter sido tantos, não sei o quê. A gente só esquece uma coisa, como o Alexandre também falou aqui, nós somos todos irmãos de caminhada. Não somos melhores do que ninguém, não somos piores, mas somos irmãos de caminhada. Se alguns estão um pouco melhor, ótimo, escolheram talvez um caminho mais curto, estão conseguindo evoluir mais rapidamente. Outros ainda não. E o que a gente faz com esses que ainda não conseguiram evoluir? A gente faz isso? Ou a gente tem que procurar mostrar qual é o caminho para que eles não passem por isso? Eu acho que se nós estamos aqui, nessa casa, nesse salão, nós temos que parar e pensar nisso. Porque é o que a gente aprende aqui e é o que a gente tem que colocar em prática. E eu lembrei muito isso que ele falou. Quantas mães, naquele momento, e agora, estão, sei lá como, desesperadas. Será que elas queriam aquilo? Será que elas criaram o filho para aquilo? Eu acho que não. Então é muito triste que a gente possa realmente procurar nas nossas preces, né, nas nossas vibrações, procurar envolver esses irmãos, né, todos, policiais ou não policiais, pessoas ali que também não tinham nem nada a ver com a situação, que acabaram sendo envolvidos, que a gente procure envolvê-los na nossa prece, pedindo que Deus abençoe a cada um deles, as suas famílias, e que a gente tão cedo, o ideal é que a gente não veja isso nunca mais, mas pelo menos a gente não tenha que passar por isso tão cedo novamente. Então, que a gente possa refletir sobre isso,
porque é muito, muito triste, muito triste. Isolda, eu sei que eu não combinei nada com você, mas se você puder, por favor, fazer essa prece de encerramento. E em seguida, só tenho um aviso rápido para passar para vocês, para a gente poder, então, partir para a segunda hora da conversa. Dá licença. Tem um livro chamado Terapêutica de Emergência, de Divaldo Pereira Franco. Aqui na livraria deve ter para vender. Não combinei nada com ela não, mas... Terapêutica de Emergência, Divaldo Pereira Franco, Diversos Espíritos. Tem uma página intitulada Cruzada de Amor, se não me falha a memória, pelo Espírito Benedita Fernandes, onde há um trecho que ela diz assim, que aquela criatura que hoje me assalta, que hoje vem tomar à força aquilo que eu adquiri na vida, é aquela criança que foi abandonada e foi esquecida pelas autoridades e não recebeu a educação e todo o ensinamento que ela precisava ter recebido para não chegar a esse extremo de, no futuro, se transformar no marginal. Então, não recebeu aquilo que a sociedade, que o governo deveria dar, vem tomar a força do restante das criaturas aquilo que ela precisava para sobreviver. São espíritos altamente necessitados, mas que não quer dizer por isso que não mereçam, pelo menos, ter um julgamento. E aqui no Brasil tem julgamento, mas não existe pena de morte. O que existe no Brasil é a detenção, é a prisão. Então, pelo menos, ficar preso, se não tem condição de viver na sociedade, mas não ser assassinado como um animal no meio da rua sem julgamento. Isso é que é o pior. Eu acho que aqui todos somos pais e mães. Se nós tivéssemos nossos filhos nessa situação, gostaríamos que eles fossem julgados, pelo menos. E vamos pedir a Deus pelas pessoas que estão se comprometendo, pelas famílias nesse momento, pelas mães que choram, porque em meio a tantos criminosos, há muitos inocentes e trabalhadores que por um acaso estavam passando e também sofreram, deixaram famílias, filhos órfãos, viúvas. E nós, nesse momento, pedimos a Jesus, o mestre dos mestres, o líder dos líderes, aquele que também foi massacrado e sofreu a pena de morte, que esse Espírito que veio das alturas, da imensidão, dos braços de Deus, para chegar à terra e trazer os seus ensinamentos, que ainda estamos aqui capengando para cumpri-los, Senhor. Pedimos muito por esses irmãos que inadvertidamente se comprometeram com as leis divinas, tomando atitudes indevidas, Senhor. Pedimos muito por essas famílias que estão chorando, aqueles entes queridos que foram, que sendo ou não os chamados marginais, todos têm alguém que os ame, todos têm algum amor que deixou aqui na terra e que neste momento está sofrendo. Que nós, Senhor, possamos ter o espírito de justiça, essa justiça que foi tão falada aqui na noite de hoje,
que possamos ter esse espírito muito desenvolvido dentro de nós, que possamos olhar sem nenhum tipo de fanatismo, Senhor, de um lado ou de outro, mas que olhemos de acordo com a justiça divina todos esses acontecimentos e tenhamos muita piedade, tanto daqueles que partiram, quanto daqueles que foram os algozes, daqueles que foram os que ocasionaram tudo isso. Que o nosso Estado, Senhor, as nossas cidades possam voltar à normalidade, num clima de amor e de paz, porque sentimos no ar, Jesus, a tristeza que caiu sobre todos nós. E que neste momento, Jesus, a espiritualidade amiga, os grandes trabalhadores do bem, possam retirar esses fluidos deletérios, Senhor, que ficaram, e que nós possamos retomar a nossa vida, procurando agir no bem, porque como assistimos hoje nesta palestra, aquele que não... Todos nós vamos ser responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, Senhor. Que nós nunca sejamos os omissos, aquele que fica em cima do muro, sem ajudar, sem auxiliar, para não se comprometer. Que nós sejamos, Senhor, o trabalhador fiel, o trabalhador sincero, disponível, Senhor, para trazer o amor na nossa vida diária, para trazer o bem, Senhor, em nossas palavras, mas acima de tudo, Jesus, na nossa atitude. E que a Tua paz, Senhor, possa estar no coração de cada um aqui presente, que o nosso trabalho do passe possa ser muito atendido, Senhor, muito amparado, nesta noite e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.